Galera, o tema de redação do Enem de 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então esse tema é um tema bastante específico, mas ele é muito importante, porque ele parte do princípio, né, ele está vinculado à questão que o cinema é uma das formas de lazer do brasileiro. E o direito ao lazer é algo que está assegurado pela Constituição no artigo 6. Então, isso é uma das coisas que a gente também pode usar como repertório, a Constituição, o artigo 6 da Constituição, porque ele diz que o cidadão tem direito ao lazer, tem direito à cultura. Inicialmente, é bom a gente perceber que a prova de redação, o tema de redação, ele tem que girar em torno de uma problemática. O recorte temático em si ele não traz essa problemática, né? Porque é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não é a falta de democratização, mas o candidato tem por obrigação fazer essa problemática. E é importante também a gente pegar as palavras-chave, para que a gente não corra nenhum risco de tangenciamento. Então nós temos a palavra democratização, nós temos a palavra acesso, cinema e Brasil. Então se o candidato não usar essas palavras, ele vai estar tangenciando. E se ele não quiser usar essas palavras, como tem na proposta, ele pode usar sinônimos para isso, sem nenhum problema. Então democratizar, ele pode usar difusão, ele pode usar popularização sem nenhum problema. Cinema, ele pode usar sétima arte, manifestação artística, ele pode usar salas de exibição. E no Brasil, é uma das coisas que muita gente não pode ser que não se atente, é que tem que ser falado sobre o Brasil, tem que ser falado sobre o contexto brasileiro, né? Se a pessoa não contemplar o Brasil, ela vai estar tangenciando. E se você observar os textos, eles estão norteando muito para orientar o candidato a fazer um bom texto. Você tem um texto 1 que vai trazer a origem do cinema, e nessa origem também ele fala de um medo, né, de uma falsa impressão que o cinema obteve, as pessoas achando que o cinema não ia durar, ia ser uma coisa passageira. No texto 2 a gente tem uma breve definição e também você tem um breve objetivo. No texto 3 mostra que houve um aumento, né, de brasileiros que vão ao cinema, mas também, mesmo que tenha tido esse aumento, é uma parcela muito pequena. E o texto 4 a gente vê que contempla quais são os empecilhos, o que é que dificulta essa democratização, por que não há essa democratização como deveria ser. Então, o candidato, baseado nisso, ele pode criar o seu texto falando sobre a importância dessa democratização, quais são os benefícios que essa democratização causa aos brasileiros. Ele pode falar sobre o que já vai sendo feito, quais são as medidas que já são adotadas que possibilitam essa democratização e os desafios para instaurar, de fato, essa democratização. E como repertório, a gente pode citar a própria Constituição de 1988, no artigo 6º. Ela pode citar questão de bancos, né? Bancos Itaú, Santander, que eles têm um programa de meia entrada com o cartão, se você tiver o cartão do banco, que isso facilita, né? Então é uma das coisas que podem ser constatadas e entra como repertório sociocultural. Nós podemos usar a premissa aristotélica num viés mais filosófico, que o homem é um ser social, então se ele é um ser social, ele precisa ter esses direitos apregoados, que são apregoados pela Constituição. Nós podemos ir para a linha freudiana também, porque fala do autoconhecimento, né? Ao assistir aos filmes, as pessoas se identificam com as personagens e ali elas se reconhecem. Então a gente tem aí algumas coisas, né? Alguns repertórios que nós podemos abordar nesse tema, né? Bastante relevante, específico, mas muito relevante. Com as relações propostas de intervenção, nós podemos trabalhar com o próprio governo, né? Poder criar salas de exibição nesses locais onde não existe salas de cinema. Nos locais que já existem, eles podem promover mais, né, construções de salas, construir mais salas para que as pessoas possam cada vez mais ter mais acesso. Os bancos, né, por meio da sociedade civil, eles podem promover mais programas de meia entrada. Eles podem também promover sessões gratuitas para as pessoas que não podem comprar, para que haja essa democratização. Então isso a gente está dando uma breve análise, né, do tema da proposta de redação, mas é lógico que vocês foram treinados durante o ano todo e com certeza vocês vão colher bons frutos. Eu tenho certeza que vocês tiveram um bom resultado e vai dar tudo certo, tá certo?